Mas, ô Valu, primeiro queria te ouvir sobre esse jogo do Cruzeiro diante do Santos na Vila Belmiro. O Santos que faz 3-0. A gente até mais ou menos, essa derrota já estava no script, digamos assim, com o Cruzeiro que resolveu a sua vida no Brasileiro, coloca um time reserva, então talvez a derrota está no script. Mas tem uma crítica em cima como a derrota aconteceu? Da minha parte, sim, Léo. Acho que faltou postura de alguns jogadores dentro do campo, os jogadores mais experientes. O Matheus Henrique, o próprio Eduardo, o Wallace, a nossa dupla de zaga que não estava estreando Quem estava estreando no profissional era o Ryan, né? Enfim, eu senti falta de uma postura. O desentrosamento. Tá, mas esses jogadores, com certeza, eles, até por serem reservas, eles treinam a maior parte do tempo juntos. Óbvio que é completamente diferente o nível de competição, mas quando eu pego pelo Fagner, tá, como exemplo. O Fagner era um cara que não jogava 4 meses, acho que faltou sim uma postura. O Cruzeiro começou muito gelado, sabe, muito toquinho curto no meio campo. O Eduardo hoje era um jogo para ele que estava jogando na função que mais gosta. Enfim, não foi um conjunto, e a gente já sabia das dificuldades para se ser um conjunto, mas tinha muita experiência, né? Nós não estamos falando de um time de meninos. Você tinha o Eduardo em campo, o Gabigol na frente também. Outra partida não boa do Gabigol para mim, também no contexto de estar jogando na posição favorita. Enfim, quando a gente olha, né, os números totais da partida, 19 chutes do Santos contra 8 do Cruzeiro, 7 chutes do Santos no alvo, 2 bolas na trave. O Cruzeiro fez o Santos parecer muito melhor do que, na verdade, o Santos né? Um time que chegou à última rodada com chances reais. Quando o Caio chama atenção, no momento que saiu o gol do Gabigol, naquele momento, o Santos estaria com a vida complicada. Claro, a gente viu o número de variáveis que aconteceram durante essa rodada no Z4, mas uma postura ruim. Eu acho que a postura é pior até do que o resultado, tá? Como você disse bem, a gente precisava mesmo de preparar para essa partida que vai vir agora na quarta-feira, mas o banco perdeu uma oportunidade de dar algum resquício. Eu, particularmente, do Wallace eu já não espero nada, faz um bom tempo, e aí é só opinião com relação ao atleta dentro do campo, não conheço, sei que o jogador é comprometido profissionalmente, mas eu também tenho o direito de ter as minhas perspectivas, os meus anseios ou não, como tem gente que espera do jogador. Eu, particularmente, não espero. O Matheus Henrique está mostrando que vai demorar um pouco a voltar àquele nível do Matheus Henrique antes da última lesão, né? Que eu fiquei com recortes do Matheus Henrique na partida contra o Bahia, na partida contra o São Paulo, na partida contra o Flamengo. Tá tendo dificuldade de voltar. No segundo tempo eu acho até que tem uma melhora. Ele participa daquele lance do Kaique Kenja, uma boa bola dele. Ele chuta no final bem também, de fora da área para uma boa defesa do Brasão. Enfim, tirar mesmo, Léo, de positivo para mim, o Japa, que atuou uma partida como titular, o Ryan, que fez a sua estreia, muita personalidade do garoto, e os laterais, né? Um não é garoto mais, o Fagner, mas mostrou mais uma vez por que é sempre olhado, por que durante a temporada, em algum momento, ganhou até a titularidade, jogador de postura e de compostura dentro do campo, independente do que ele pode dar ou não. Mas é isso, Léo, eu saio decepcionado, não com o resultado. Acho que uma derrota era factível, mas me desagradou muito a atitude de alguns jogadores, e já citei nominalmente aqui os jogadores que mais me desagradaram nessa partida contra o Santos, Léo. O Diego Henrique está dizendo, tomou 2 gols de escanteio com os mesmos jogadores na marcação, Eduardo e João Marcelo. O Erickson, como perder para um time de Série B do Santos? O Ian falando, tá certo, Valu.
Alana Aguiar, ou Alan Aguiar, melhor dizendo, tá dizendo time sem vontade, não vem com papo de Copa do Brasil. Jogo hoje, brasileiro, Palmeiras levou a sério, Botafogo, Fluminense, é uma situação diferente. O Ramon, fora Jardim. O Marcos Lima, Valu, pelo amor, você esperar de Eduardo? Acorda pra vida, Valu, Eduardo nunca jogou bem. O Adílio Quadros, o Jardim tá se achando dono do Cruzeiro, ninguém mais entende futebol no Brasil. Enfim, com a derrota a gente vê aqui espalhando várias críticas, né? Para os jogadores em campo, algumas situações fora também, mas a sua impressão desse jogo do Cruzeiro, o Caio, a gente, igual eu falei aqui, a derrota já era mais ou menos até esperada, né? Não que a gente ache que o Cruzeiro vai entrar em campo para perder, mas é um jogo que você fala, nesse jogo o Santos era o favorito. Mas da forma como o Cruzeiro perdeu, eu esperava mais, ainda que com um time que até agora não jogou, não teve essa formação na temporada. Esperava mais, eu acho que se o Cruzeiro tivesse sido minimamente competitivo, já poderia ter atrapalhado o Santos, que tem os seus problemas, né? Mas como o Valu bem disse, hoje ficou parecendo uma equipe muito melhor do que de fato é. O Santos produziu até para fazer bem além de um 3-0. Tudo bem que o Cruzeiro teve 3 gols anulados, mas foi um Santos que conseguiu ser superior ao Cruzeiro do início ao fim. O Jardim teve a pior resposta possível daquilo que ele tentou promover depois do jogo contra o Botafogo. Ele tentou gerar confiança, motivar os jogadores menos utilizados por ele para a partida de hoje. Naquele momento da coletiva, ele deixou claro que precisava de mais de 11 jogadores para que o Cruzeiro passasse do Corinthians. E o Jardim, para mim, acaba saindo preocupado da partida de hoje, né? Preocupado com até mesmo a condição física dos seus titulares para a reta final da temporada. Já olhando a curto prazo, porque o Cruzeiro tem no mínimo mais 2 jogos para fechar o ano. Mas é realmente torcer para que os titulares permaneçam muito bem, que não tenham qualquer problema físico, que não tenham problemas de suspensão também, porque tem jogadores pendurados para a semifinal da Copa do Brasil, já que, infelizmente, a maior parte dos reservas não são confiáveis, não conseguem chegar nem perto daquilo que os titulares costumam fazer. Dá sim para se fazer algumas ponderações importantes sobre a atuação do Fagner, que fez 90 minutos, um cara que não jogava desde o dia 30 de julho e se mostra apto aí para estar à disposição para uma eventual decisão de Copa do Brasil. Tem a questão dos garotos também, o Japa fez um jogo bem digno, o Ryan fez uma estreia bem interessante, gostei da personalidade do Kaique Kenji, que há um bom tempo não era utilizado. Acho que o Rian não foi tão bem como em outras atuações, mas dentro do que ele fez, ele já foi melhor do que todos os outros volantes do Cruzeiro que jogaram na partida. Não dá tanto para colocar o Murilo Hickman em conta, porque ele entrou na reta final. Então eu foco mais em Wallace, foco em Matheus Henrique. Matheus Henrique, inclusive, que jogou em 3 funções na partida e não conseguiu ir bem. Uma pena. Acho que o Cruzeiro poderia ter finalizado esse Campeonato Brasileiro de uma outra maneira. O jogo de hoje não mancha em nada a campanha do Cruzeiro, tá? Ela foi gigantesca, mas eu esperava que esse time reserva viesse a finalizar melhor o campeonato. Agora é pensar na Copa do Brasil e que o Jardim possa fazer um trabalho muito bom com os seus principais jogadores para que eles cheguem bem, em plenas condições, até mesmo de completarem a partida contra o Corinthians, porque é realmente um ou outro que é capaz de ajudar ao longo da partida, nada além. A gente tá no dia de jogo KTO, né? O último dia de jogo KTO do Brasileirão dessa temporada. Lembrando que tem Copa do Brasil vindo aí, quarta-feira, aí uma mega cobertura aqui da Samuca TV de Cruzeiro e Corinthians. Passar aqui pelo Superchat também, o Peron tá lá de olho. Aqui o Samuel tá dizendo lista de dispensas 2026. Léo Aragão, Jonathan Jesus, o Wallace, Eduardo, Bolassi, Marquinhos e Gabigol. É muita gente, ô Valu? Ou é uma lista de dispensa que você, enfim, que lista concorda? de dispensas não é feita assim, né? Da maneira que dispensa. Vamos lá. Tirando a parte emocional. Vamos lá, Gabigol tem contrato, o Wallace tem contrato. Se você quiser dispensar, se o clube Cruzeiro quiser dispensar, tem que negociar, tem que arrumar clubes, a menos que
o Cruzeiro fale assim, olha, vamos rasgar o contrato aqui, tá livre para ir. Ainda assim o jogador não vai querer, porque os contratos geralmente têm multa rescisória unilateral, né? O Marquinhos vai se recuperar. O Eduardo, esse é só o Cruzeiro não renovar o contrato. O Léo Aragão tem contrato mais longo também. Ele né? renovou recentemente. Pois é, então assim, cada coisa no seu lugar, entendeu, Léo? Não é tão simples quanto parece, mas vamos observar quais serão os movimentos feitos. Acho que as pessoas no Cruzeiro estão bem atentas. Eu até entendo que o Jardim falou muito mais do jogo de hoje, da questão dos 11 lá contra o Corinthians, para tentar uma última fagulha para alguns reservas desse grupo. Porque eu acho que... tenho certeza que essa altura, nós estamos hoje em dezembro, 7 de dezembro, ele já sabe quem são os 11 e quem são os jogadores hoje que ele pode contar além dos 11. Mas ele tentou criar ainda algo até para valorizar, porque é isso que ele faz, né? O Jardim, para ser justo, mesmo os caras que jogam menos, ele sempre coloca na conta dele. Ele nunca colocou na conta de nenhum jogador. O Wallace não joga porque não se encaixa não joga porque tem outros que estão fazendo a função melhor. Estou dando o exemplo do Wallace. Já fez isso com o Gabigol. Então, mesmo assim, eu não diria, nem até discordo do Caio, eu não acho que ele está preocupado. Tá? Acho que ele fez aquilo muito mais para tentar criar um elemento novo no banco de reservas, porque já tem algum tempo que, além dos 11 que ele conta e sabe que não dá para contar só com os 11, ele já sabe a turma ali que, é só ver, a turma que tem mais entrado, né? E assim, dentro dessa turma, uma resposta ruim do Matheus Henrique, que a gente espera que a próxima vez que aparecer seja melhor, porque ele tinha se tornado uma dessas figuras importantes antes daquela lesão contra o Sport. A galera aqui no chat da live, já temos quase 7.000 pessoas acompanhando o pós-jogo aqui no Dia de Jogo KTO. Você tá vendo esse contador aí na tela, a gente tá bem pertinho dos 455 mil inscritos, né? Se minha conta tá boa, Caio e Fábio, faltando então 87. Minha conta tá ruim. Isso, 87. 87 inscritos para 455 mil. Já tivemos mais de 100 inscritos nesse Dia de Jogo KTO. Só hoje esse contador já está subindo aí. Então, se por acaso você que chegou agora não é inscrito no canal, se inscreva, dê essa moral, deixe o seu like também e participe conosco aqui da resenha no chat da live da Samuca TV. O Rodrigo André tá falando, Wallace é horrível, meu Deus. E os caras defendem. Você defende o Wallace, o Caio, Fábio? Ah, não. A resposta dele dentro de campo já diz tudo, né? Não vai ser um bom jogo contra o Ceará, um jogo ok contra o Fluminense que vai me fazer mudar de ideia a respeito de um jogador que está aqui durante quase 2 temporadas, né? Chegou no meio do ano passado e infelizmente não correspondeu. Eu não torço de forma alguma para que um investimento do Cruzeiro possa cair por terra. Torcer contra o clube, né, Caio? Exato. É torcer contra o clube. É isso. O Wallace, eu acho que já deu todas as respostas possíveis a respeito dele se encaixar ou não para o ano que vem. Agora, até indo ao encontro do que o amigo falou, né, de uma lista de dispensa, é bom lembrar que o Cruzeiro já fez aí alguns movimentos pensando em agregar o elenco, né? O Léo Aragão, por exemplo, no ano que vem, por mais que ele permaneça, ele não vai ser um primeiro reserva do Cássio, porque tem o Matheus Cunha para chegar. E a intenção do Cruzeiro era que o Matheus Cunha chegasse no meio da temporada, mas o Flamengo não liberou. É um salto que o Cruzeiro vai ter, claramente. E aí dá pra gente se pensar que em outras posições o Cruzeiro também vai agregar mais valor. Hoje foi uma espécie de laboratório, né? Mas, enfim, agora é pensar pra frente a curto prazo. De qualquer forma, eu fico um pouco preocupado pensando já na quarta-feira, porque, por exemplo, o Eduardo é uma espécie de 12º jogador pro Leonardo Jardim. Então, pensar que o Eduardo pode estar entrando em um jogo contra o Corinthians, que vai demandar um nível de exigência muito maior, acaba me preocupando um pouco. O próprio Matheus Henrique e o Wallace, porque boa parte dos caras que começaram hoje são jogadores que estão sendo utilizados com constância pelo Leonardo Jardim ao longo das partidas. E aí, pensar que esses atletas daqui a pouquinho podem estar em campo em um jogo decisivo para o Cruzeiro,
é algo realmente que me deixa com um certo receio. O Robson aqui está dizendo, o Rian Guilherme entrou e jogou muito bem. Você falou aí de 12º jogador. Você acha que é um jogador, inclusive, que está se postulando aí para ser um 12º jogador também? Tá apresentando futebol para ter essa confiança de ter um volante que, tecnicamente, tá bem de bola e pode entrar e passar confiança? O ano que eu crio mais expectativa para o Rian é em 2026, mas inegavelmente ele tem um potencial para isso, né? Até penso que o Jardim subutilizou ele em alguns momentos, porque depois daquela boa partida contra o Juventude, e ele já vinha de uma atuação ok contra o Sport, para mim merecia uma sequência. Acabou não entrando contra o Ceará, não entrando contra o Corinthians, não começou o jogo de hoje e entrou ao longo da partida, já na reta final, com o desenho do jogo completamente configurado. Tomara que nessa reta final de ano possa receber mais minutos, mas pelos movimentos do Jardim em torno do Rian, eu acho que é um cara que o torcedor cruzeirense vai ter que criar mais expectativa pensando em 2026. O Igor Lima está dizendo, tendo o Mateuzinho, não tem como Eduardo ser o 12º jogador. Esse Rian Guilherme me agrada, hein? O Lucas Simão, desde aquele outro jogo que o Rian Guilherme entrou, eu achei ele bom de bola. O Júnior Oliveira está falando que Léo Jardim é muito mimizento. Também a Daniela está falando Gabigol, Léo Aragão, Wallace, Bolassi, dificilmente, continua no ano que vem. O Léo Aragão, daqui a pouquinho tem entrevista coletiva, hein, do Leonardo Jardim. A gente está aguardando aqui, já ao vivo, com imagens na Samuca TV, a coletiva do Léo Jardim, a zona mista também, lá na Vila Belmiro. Samuel Venâncio está por lá, já ele vem ao vivo para trazer as entrevistas. O Valu, Léo Aragão, que deve perder esse posto de segundo goleiro, inclusive, para a próxima temporada, né? O Cruzeiro já tem o Matheus Cunha, né? Já Isso. Acertado para o próximo ano, e ele deve ser o segundo goleiro. Eu imagino que seja essa a ideia, né? O Cruzeiro tirou um goleiro que, no momento que ele sai do Flamengo, ele era um goleiro, chegou a ser utilizado em uma espécie de revezamento com o Rossi, mas isso aconteceu mais no ano passado, Caio? Valu, eu me lembro que isso aconteceu mais em 2023, quando o Flamengo foi vice-campeão da Copa do Brasil. Agora, de qualquer forma, no ano passado, eu me lembro do Matheus Cunha... Também me lembro. Jogando contra o Palmeiras no Allianz, né? Em um jogo que o Flamengo elimina o Palmeiras e aí na sequência acaba sendo campeão. Goleiro muito mais experimentado que o Léo Aragão, né? Sim, goleiro com mais rodagem. Então ele chega com certeza para ser uma sombra maior ao Cássio, e a gente precisa, não podemos perder de vista a possibilidade de continuar desenvolvendo o Otávio, né? Então, talvez até durante a temporada, a gente tem que lembrar que esse planejamento de goleiros aí foi um planejamento também que foi pego pelo Leonardo Jardim, já estava desenvolvido o Léo Aragão neste momento, mas eu creio que ele vai perder espaço gradativamente e a gente não pode perder de vista, Léo. O Otávio é um goleiro com muito potencial, tem chances de se transformar em um craque na posição de goleiros, o Otávio. Sobre o Matheus Cunha, você falou aí sobre números, foi buscar aqui nessa temporada, foram 5 jogos que ele participou. E a última atuação dele foi no jogo do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, dia 21 de maio. Então, já, como era de se esperar, né, com a própria regularidade do próprio Rossi, o Matheus Cunha não é titular já há um bom tempo. E na temporada passada ele participou de 12 jogos com a camisa do Flamengo. Cruzeiro fazendo algumas movimentações nesse sentido, né? E a gente falava sobre o Rian, mas o Ryan, você também destacou, né, Caio, que hoje deixou uma boa impressão, garoto. Fez a estreia, já era muito pedido, muito solicitado pelo chat, a torcida, querendo ver o Ryan Leles, muito em função do que ele apresentou no Sub-20, com artilharia, inclusive, de campeonato estadual, participando bem como artilheiro também do Brasileiro. E hoje, aquilo que a gente fala assim, mostrou personalidade. Quando um garoto até pega, finaliza, você vê que não se esconde do jogo.
Exatamente, para uma estreia me impressionou ainda mais o que o Ryan fez. Não estou falando aqui que fez um jogo espetacular, mas dentro do contexto dele, acho que foi bem digno e me anima pensando para o ano que vem, para uma disputa de Campeonato Mineiro, talvez eventualmente até na Copa do Brasil ele sendo uma opção em alguns momentos. Eu até cheguei a falar no intervalo que os jogadores que entraram em campo hoje, que são os menos utilizados, eles não tinham o direito de serem burocratas em campo, de Pensando abraçarem a na burocracia. Copa do Brasil, por exemplo, né, Isso, Caio? exatamente. Eles não tinham o menor direito disso. Infelizmente, a maior parte parece que acabou abraçando. O Ryan Leles não. Ele entendeu que precisava fazer algo de diferente. Se ele queria aparecer como uma opção para o Jardim na Copa do Brasil, ele precisava chamar a responsabilidade, precisava criar jogadas, se movimentar, e ele fez isso, né? Tanto que quando a gente pensa em 2 gols anulados do Cruzeiro, ele participa de 2. No primeiro tempo em que o Gabi estava impedido e depois o próprio Ryan estava impedido e um belo gol, né, que ele dribla com muita frieza o brasão e faz. Então foi uma aparição interessante. Esse garoto sendo melhor trabalhado, jogando com jogadores de maior qualidade, que entendem melhor o que o Jardim deseja em campo, acho que tem um potencial interessante aí para despontar com uma peça útil ao Leonardo Jardim.